Bom dia, gente! Tudo certinho? Vamos para a correção do capítulo 7. Essa semana a gente vai finalizar, né, o volume 1. Então amanhã a gente vai trabalhar o capítulo 8 e a correção do capítulo 8, beleza? Juntamente com uma revisão sobre os módulos que vão cair, né, sobre os capítulos que vão cair no seu trabalhinho avaliativo da próxima semana. Ok? Mas fiquem tranquilos que a gente vai conversar melhor sobre isso na aulinha de amanhã. Vamos nos preocupar hoje em corrigir, né, o que a gente precisa do capítulo 7 e fazer uma pequena revisão, né? Eu não vou começar o capítulo como tradicionalmente eu começo, falando sobre preenchendo aquele resumo, porque aquele resumo ele é muito intuitivo, né, gente? São boas práticas de conservação de energia, de economia, perdão, de energia. Então é muito intuitivo aquilo ali, não acho que precise de uma correção. Já vou partir direto para as tarefas propriamente ditas, para os exercícios propriamente ditos, beleza? Então vamos lá. Vocês vão perceber que eu dei uma cortada. Por exemplo, a gente vai trabalhar o 1, 2, o 3, depois eu pulo para o 7, depois o 8, aí depois eu volto. Mas isso eu fiz por uma questão de comodidade, tá, pessoal? Para caber direitinho no slide. Geralmente, isso não acontece, né? Mas na aula de hoje vai ser um pouquinho mais confuso, mas é só vocês irem pausando no final do slide e buscando a resposta que vocês deram, que eu acredito que não vai ter problema nenhum, tá? Então, de repente, vocês prestam atenção, vem questão 1, vem a resposta, pausa, anota, 2, pausa, anota, ou corrige, 3, não, agora ela vai corrigir a 7, já busca a 7, beleza? Então, se vocês forem pausando, vai ficar mais tranquilo. Então, vamos lá? Qual é a importância de traçarmos medidas de economia de energia nos locais onde vivemos, pessoal? A gente tem que evitar o desperdício de energia, porque não só a gente está barateando o que a gente vai pagar por ela, como os recursos que são utilizados, principalmente os naturais, né, na região, sejam eles renováveis ou não, porque o petróleo é um recurso natural, porém ele não é renovável, né, vão ser preservados. Ok? Então, independente dessa classificação em renovável ou não, nossa fonte de energia vem de recursos naturais, ok? E quanto menos a gente consome de energia, mais a gente conserva esses recursos e menos a gente paga, né? Acho que é uma coisa meio diretamente proporcional aí, né? O que é obsolescência programada? Então, a gente viu que alguns aparelhos, eu gosto sempre de dar o exemplo do celular, eles se tornam obsoletos, ou seja, ultrapassados, né, fora, entre aspas, de uso, mesmo estando em perfeitas condições, né, porque eles lançam um aplicativo, aí consome memória, daqui a pouco o seu aparelho está lento e aí você precisa trocar, né? Isso acontece muito com eletrônicos, né? Então, quando o aparelho ele se torna ultrapassado antes do tempo e força você a comprar um novo, né? Isso faz com que ele pressuponha-se, né, que ele tem um processo de obsolescência programada acontecendo ali nele. Isso acontece com TV, porque aí você quer ter uma Smart TV, que já tem o Netflix, que já tem não sei o quê, né? Então aquela TV de tubo, a imagem já não é mais legal, alguma coisa já não está melhor, e aí a gente tem que pensar em como isso tudo é descartado, né? Em como isso tudo impacta o ambiente. Isso é uma discussão muito relevante nos dias atuais. 3. Que pode explicar a diferença do nível de consumo de energia elétrica nas regiões do mesmo país. Gente, cada região do país ela tem níveis de desenvolvimento socioeconômico diferentes. Tem locais que nem energia elétrica chega, né? Os grandes centros urbanos eles têm um amplo desenvolvimento, né? Agora, tem locais que não. Então, as regiões do país consomem de maneira diferente por conta de condições socioeconômicas e culturais que influenciam o consumo de energia.
tá? Então, o que acontece é que às vezes nem a rede elétrica ali tem. Então, o consumo de energia ele é limitado por esse tipo de condição aí, beleza? Pelas próprias limitações do lugar também, enfim, todos esses pontos. Agora a gente vai pular para a questão 7, tá? Mas a gente volta daqui a pouquinho para as questões 5 e 6. 7. Na sala de aula de uma escola, o vidro de uma das janelas estava quebrado. Considerando que fazia calor nesse dia e que o ar-condicionado estava funcionando, que se espera com o consumo de energia? Que ele aumente, né? O ar-condicionado vai precisar trabalhar muito mais para manter os níveis que ele se propõe a manter aquilo ali. Porque o ar vai escapar por essa abertura da janela. Né? Então, é importante que a gente, quando liga o ar-condicionado, veja se não tem uma janela aberta, se não tem alguma fresta que precisa ser tapada, porque senão o ar vai trabalhar muito mais. Quando o ar ele atinge uma determinada temperatura, quando o ar-condicionado, ele desarma. Né? Então, ele para de funcionar teoricamente ali e só ventila. Ele não libera o ar frio. Então, isso é um processo de economia de energia que ele vai fazendo ali quando ele está promovendo condicionamento ambiental, né? Quando ele está aclimatando o ambiente. Se essa temperatura nunca é alcançada, o ar-condicionado nunca para de trabalhar. Então, o consumo ele é sempre maior. 8. O gás natural é largamente utilizado em residências para o aquecimento de chuveiros e o acendimento de fogões. A escolha dele como combustível, no entanto, não se restringe a esses usos. Ele pode ser usado ainda para o aquecimento de ambientes, em lareiras, saunas, piscinas, lavadores e secadoras de roupa, em sistemas de refrigeração e até em churrasqueiros. Explique de que forma o gás natural influenciou no consumo de energia elétrica nas residências. Então, antes tudo dependia da energia. Agora, de certa forma, você também usa o gás. Existem chuveiros a gás, né? Existe o próprio fogão a gás, por mais que o acendimento seja elétrico ali naquela que a gente aperta, né? Faz aquele barulhinho, né? Você tem o gás sendo utilizado também para o aquecimento. Então, barateou, de certa forma, o consumo de energia elétrica, né? Porque você não está usando a eletricidade com tanta frequência como você usava antes. Hoje, esse consumo ele é dividido entre o gás e a eletricidade. Então, funciona como um substituto da eletricidade, mas vamos ter um pouquinho de cuidado ao esse substituto, né? Nem tudo o gás consegue dar conta na geração de energia, ok? Então, agora voltamos para 4, né? Que está falando sobre lâmpadas incandescentes, que normalmente são projetadas para trabalhar com a tensão da rede elétrica, em que serão ligadas. Em 1997, contudo, lâmpadas projetadas para funcionar com 127 volts foram retiradas do mercado e, em seu lugar, colocaram-se lâmpadas concebidas com uma tensão de 120 volts. Segundo dados recentes, essa substituição representou uma mudança significativa no consumo de energia elétrica para cerca de 80 milhões de brasileiros que residem nas regiões em que a tensão da rede é de 127 volts. A tabela a seguir apresenta algumas características de duas lâmpadas de 60 watts projetadas respectivamente para 127 e 120, quando ambas estão ligadas em uma rede elétrica. Então, a tensão lá da rede elétrica, né? A lâmpada foi projetada aqui, ó. Percebam aqui. 60 watts, 120 volts, 60 watts, 120. A rede da tensão, 127. A potência média das lâmpadas, né? 60 watts, 65 watts. A luminosidade da lâmpada aqui, menor em relação à de 120 volts, maior. Mas aí aqui a vida útil dura muito mais do que no caso aqui da lâmpada ligada em 120 watts. Então, acender uma lâmpada de 60 watts e 120 volts em um local onde a tensão tomada aqui, ó, é de 127 volts,
comparativamente a acender uma de 60 watts e 127 watts no mesmo local, tem como resultado que a potência fica maior, né? Então, maior potência. A luminosidade, a intensidade, fica que maior, né? Ó, maior intensidade também, comparação essa aqui. Mas e a durabilidade? Menor, né? Então, gabarito, letra D de dado. Né? Maior potência, maior intensidade de luz, mas menor durabilidade. Ok? 5. A distribuição média por tipo de equipamento do consumo de energia elétrica nas regiões do Brasil é apresentada no gráfico. Então, a gente tem um gráfico aí, né, que mostra o consumo de energia em uma residência, né? Em associação com os gráficos, considere as variáveis potência do equipamento, horas de funcionamento e número de equipamento. O valor das frações percentuais do consumo de energia depende de quê, gente? Só da potência do equipamento? Não, né? Só das horas que ele funciona? Também não. Só da potência e das horas? Também não, né? Só das horas e do número? Também não. Na real, todos esses fatores são relevantes para determinar os percentuais do consumo de energia, né? Essa questão eu queria que vocês soubessem, que vocês relacionassem, né, o consumo de energia a essas 3 variáveis aqui que são importantes, ok? 6. Com o objetivo de testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em 5 fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou a potência máxima. O forno que consumiu a menor quantidade de energia elétrica foi aquele que forneceu maior quantidade de calor às amostras? Não, isso aí não está diretamente relacionado com menor quantidade de energia. Deu maior calor à amostra de maior massa em mais tempo? Também não, né, gente? Um aparelho eficiente do ponto de vista energético é aquele que faz o seu trabalho no menor tempo, né? Forneceu a maior... Aqui, ó, a resposta. Forneceu a maior quantidade de calor em menos tempo? Sim. Aquele que consegue fazer o que ele se propõe, que no caso do forno é aquecer num tempo menor, é aquele que consome menor quantidade de energia elétrica. Cedeu menos calor à amostra em mais tempo? Não. Forneceu a menor quantidade de calor às amostras em menos tempo? Também não, né? 9. Atualmente, um grande problema socioambiental está relacionado ao destino do lixo eletrônico. Em 2016, o Brasil gerou 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico e isso classificou o país como o segundo que mais gera lixo eletrônico no continente americano, atrás somente dos Estados Unidos, com 6,3 milhões de toneladas por ano. Sobre esse assunto, responda que é lixo eletrônico, é esse, né? Que é gerado pelo descarte de aparelhos eletrônicos, computadores, celulares, impressoras, ok? B, qual a melhor estratégia para amenizar o problema, né, desse tipo de lixo? Evitar a compra de algo que você não precise, optar por doar, né, o aparelho ou trocar, caso ele esteja em bom uso. Tem pontos de coleta seletiva desses aparelhos. Tem alguns fabricantes que recebem de volta o aparelho, né? Então, são coisas que você pode, são medidas que você pode adotar para minimizar. Até porque, do ponto de vista do ambiente, né, você tem uma poluição associada a esse lixo, né, do lençol freático e de metais tóxicos que essa peça pode liberar. Então, aqui, letra C, inclusive, pergunta sobre esses problemas ambientais relacionados ao descarte. A criação de frango em granjas para alimentação humana é uma atividade consumidora de energia.
Atualmente, os custos com energia passaram a ser maiores, ultrapassando até mesmo a mão de obra. Estima-se que o consumo médio de água para a produção de uma ave seja em torno de 0,4 kWh. Considere uma família que consumia 2 frangos em uma semana. Explique por que o consumo de energia total dessa família, após ter consumido esses 2 frangos, é superior a 8 kWh, né? O valor do kilowatt, ele se refere apenas, não é só, é referente apenas à produção de frango, né? Se a gente deve acrescentar a esse valor toda a energia destinada ao transporte do alimento, seu preparo na residência. Por isso que o valor vai ser bem maior do que 8 kW. Então, essa resposta aqui, pessoal, ela não está correta, tá? Peguei de um outro lugar e acabei não colocando a resposta correta. Então, eu vou escrever a resposta correta aqui, beleza? E você anota aí no seu material, caso você não tenha escrito da melhor maneira. Então, o valor de 8 kWh é apenas do que, pessoal? Ai, essa caneta agora que não quer funcionar. Apenas... Foi. Apertei o negócio aqui. Da produção do frango, né? E desconsidera outros gastos. Quais gastos seriam esses, pessoal? Como energia, destinada ao transporte e preparo do alimento. Por exemplo, que superam os 8 kW. Ora, show! São respostazinha aí que serve para essa questão. Quando eu der para o slide caminhar, a resposta vai se sobrepor. Então, eu sugiro que vocês pausem aqui, copiem a resposta e depois sigam, tá? Beleza. 10. Considerando o gráfico a seguir, né, que representa dados referentes ao consumo de energia elétrica de 5 máquinas industriais de lavar roupa, pede que a gente faça as questões que seguem. Considerando o consumo de energia e de água entre as 5 máquinas analisadas, existe uma ideal? Não, né? Aquela que consome menos energia não é a que consome menos água. Então, não existe uma ideal. Ideal seria isso, né? Uma que consumisse menos energia e menos água. A que consome menos energia seria 3. A que consome menos água seria 1. Então, não existe, né, essa correlação. Então, não existe uma máquina ideal. B. Considerando a classificação proposta pelo selo Procel, qual dos modelos analisados deveria ser classificado como A e qual deveria ser classificado como E? Então, como A é o selo Procel, ele mede a quantidade de energia elétrica, tá? Então, a gente não tem que olhar para cá. Como A, o que tem menos consumo, então seria o 3. E como E, o que tem o maior consumo, né? Que seria o 5. Né? Ele teria menor eficiência, porque ele gasta mais energia para fazer o que ele se propõe. C. Se pudéssemos produzir uma máquina de lavar ideal, considerando apenas as características analisadas, como ela seria montada? Acaba que eu já dei a resposta quando eu estava falando na letra A, né? Que tivesse o consumo energético de 3 e o consumo de água de 1. Né? Que analisasse o menor consumo de água e de energia consecutivamente. Né? Os dois teriam que estar conjugados nesse processo.
11. Considere os gráficos abaixo, que representam a participação dos eletrodomésticos mais importantes no consumo médio domiciliar para as regiões brasileiras no Nordeste e no Sul. Né? Então, a chave para você responder isso daqui é pensar nas condições climáticas do Nordeste, que é muito quente, e do Sul, que é muito frio. Então, vamos lá. A. Considerando a condição climática das duas regiões, o que pode justificar a maior contribuição do chuveiro elétrico no consumo energético da região Sul? Simples. No Nordeste, o clima já é quente, então a necessidade que você tem de tomar banho quente diminui, né? Já no Sul, como as temperaturas são menores, é mais frio, você tem um inverno rigoroso lá, inclusive, você tem maior necessidade do uso de chuveiro. Por isso essa discrepância, né? No uso do chuveiro na região Nordeste e na região Sul. B. Explique por que tanto na região Sul quanto na região Nordeste existe um gasto de energia elevado referente ao condicionamento ambiental. Lembrando que condicionamento ambiental é a utilização de aparelhos eletrônicos, né? Eletrodomésticos, para manter as condições ambientais agradáveis para a pessoa. Né? Então, isso não quer dizer manter geladinho. Sempre. É manter agradável. Então, se lá fora está quente, você quer entrar num lugar que esteja numa temperatura menor, para que você consiga ficar tranquilo, né? Ficar bem, refrescado. Se você está num lugar frio, você quer que a temperatura seja maior, mais quentinho, para quando você entrar, você se sentir aquecido e preservado em relação à temperatura externa. Então, nesse caso, Nordeste e Sul gastam com condicionamento ambiental, só que por motivos diferentes. O Nordeste vai gastar para poder manter os ambientes frescos, né, arejados, e o Sul vai gastar para manter o ambiente quentinho, por conta do frio que faz lá. Beleza? Então, eles usam o condicionamento ambiental por motivos com temperaturas diferentes, mas pelo mesmo motivo. Manter as condições do ambiente atrativas para as pessoas, né? 13. A energia elétrica consumida nas residências é verificada em kWh por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Então, ó, da direita para a esquerda. Unidade, aqui então é 3, centena, aqui é 8, dezena, 7 e milhar, né? Aqui, cadê? Milhar, 2. Ok? 2.783. Aqui é a mesma coisa. 2, não. Aqui é o 5. Aqui é o 7. 7 ou 6? Não, 6. Tá indo do 6 para o 7. E aqui é o 3. Então, esse é o consumo de quilowatt de cada relógio. Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Então, aqui foi esse cálculo que eu fiz, beleza? Suponha que as medidas indicadas nos esquemas a seguir tenham sido feitas em uma cidade que o preço do quilowatt-hora fosse 20 centavos. Calcule o valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado no relógio acima. Então, primeiro eu tenho que saber qual foi a diferença de quilowatt aqui, né? Qual foi a energia, o consumo pago aqui. Beleza? Então, eu vou ter que fazer a conta, né? 2.783 menos 2.563. Isso aqui dá 220 kWh, né, pessoal? 220. E aí, quando você multiplica 220 por 20 centavos, você encontra o valor de R$44. Beleza? Então, essa é a sua respostinha. Tranquilo? O arroz é um alimento comum nas refeições dos brasileiros.
Ele é uma excelente fonte energética, possui amido em sua constituição, vitaminas, proteínas e tudo mais. Explique a relação entre o desperdício de arroz e o gasto energético. Gente, lembra que a gente viu no trecho a água que não vemos? Existe uma grande quantidade de água que é empregada na produção, né, desses materiais, desses bens que a gente consome, dos gêneros alimentícios, né? Lembra que a gente viu que 1 quilo de arroz tem um gasto médio de 2.500 litros de água em todo o processo? Então, quando a gente desperdiça o arroz, né, de alguma maneira, a gente também está contribuindo para desperdício de energia, né? Energia que também foi empregada no processo de produção desse arroz. Fora a água que você usou para que o arroz fosse feito. Então, existe um grande desperdício energético aí, né? Porque quando você pensa que a nossa forma de produzir energia é a hidroeletricidade, né? E que ela é utilizada, essa eletricidade é utilizada para produzir as coisas, em termos de eletricidade, você está gastando energia, sim, ao desperdiçar alimentos, beleza? 15. Sem dúvida, o uso de celular revolucionou a sociedade. Utilizamos esse aparelho para nos comunicar e nos entreter, pagar contas, pedir comida, mediar locomoções, entre outras tarefas. Também tornamos-nos independentes. Comente a relação do uso e da troca de celulares com o consumo de energia elétrica e a produção de lixo. Então, gente, quando a gente troca rapidamente o aparelho, como a gente viu lá no caso da obsolescência programada, a gente está contribuindo para o desperdício de energia que foi empregada na produção desse aparelho, né? Porque as máquinas, para funcionarem, para produzirem os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, elas gastam energia, fora que você aumenta a produção de lixo eletrônico no planeta, né? Você contribui para que o planeta não consiga se recuperar tão rapidamente como ele se recuperaria. Então, existe essa relação aí em relação ao uso dos celulares, beleza? 17. Atualmente observa-se com crescente atenção os efeitos da atividade humana em diferentes áreas sobre o meio ambiente, sendo constante nos fóruns internacionais e nacionais a referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam, né? Como práticas sustentáveis podem influenciar na economia energética e na redução da conta de luz? Gente, as práticas sustentáveis, elas reduzem a extração de recursos naturais, porque você passa, por exemplo, a reaproveitar alguma coisa que você tenha na sua casa para uma outra finalidade. Por exemplo, quando você pega um pneu, né, você pega aquele pneu e reutiliza para fazer um banco, para fazer um vaso de planta, você está adotando uma prática sustentável, né? E isso vai fazer com que você faça uma otimização do seu gasto energético, no caso do gasto energético da indústria, né? Mas sim, do gasto energético, né? E reflete na conta de luz. Uma prática sustentável, por exemplo, sair do cômodo e desligar a eletricidade, né? Então, tudo que a gente faz na tentativa de poupar, né, e nos adequar à quantidade de recursos que a gente tem disponíveis no planeta, faz com que a gente satisfaça as nossas demandas atuais sem comprometer as sociedades futuras que virão, né? Então, isso que é ser sustentável, que é ter uma atitude sustentável, ok? 18. Um estudante do 8º ano afirmou que não há gasto de energia elétrica quando seu videogame está desligado e conectado à tomada. Você concorda com essa afirmação? Olha, pelo menos o videogame aqui de casa, quando ele está ligado na tomada, ele fica em stand-by. E quando ele está em stand-by, mesmo que o consumo de energia seja mínimo, ainda há consumo de energia, né, pessoal? Então, eu não concordo com essa afirmação, você também não deveria concordar, né? Porque a gente viu que existe um consumo mínimo de energia quando os aparelhos estão ligados à tomada, ok? Mesmo quando ele não emite aquela luzinha do stand-by, isso acontece. 16. É uma propaganda, uma campanha publicitária para estimular a economia de água,
né, dizendo que a água corresponde a 70% do nosso peso, que contribui aquilo que a gente consome e o que a gente veste, está mostrando quanto de água é empregado na produção de alimento e de tecido e de carne bovina, e está pedindo para você economizar e evitar o desperdício de água através da economia dos bens de consumo, beleza? E aí ele através disso, o leitor ele está sendo incitado a fazer o quê? Né? A adotar as práticas de consumo consciente. Com certeza a resposta é a letra A. Né? As outras alternativas falam sobre reciclagem e alteração de hábito, mas não estão de acordo com essa propaganda aqui. Tá? Gabarito letra A. Por fim, ao entrar em uma loja de material de construção, o eletricista viu o seguinte anúncio: lâmpadas fluorescentes de 15 watts têm a mesma luminosidade e iluminação que lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. De acordo com o anúncio, o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui que em uma hora a economia de energia elétrica em quilowatts será... Então vamos lá, cadê a caneta? Bem, aqui ó. A energia, ela é calculada pela potência vezes o tempo. Lembrando que essa potência tem que ser em quilowatts e aqui está em watts. Então, vamos fazer para a lâmpada fluorescente primeiro. A lâmpada fluorescente, eu vou ter que dividir, né, esse valor aqui, e aí vai ficar 0,015, né, quilowatts, vezes 1, que vai dar o mesmo valor. 0,015 de energia, tá? Quilowatts hora, que aqui é o tempo em hora. Deixa eu só botar a unidade aqui. Quilowatts hora. E aqui a energia consumida pela lâmpada incandescente. 60, né? Então, dividido por 1000, 0,60 vezes 1, que dá 0,060 quilowatts. Ele quer saber qual é a economia de energia em quilowatts. Então, adotando uma lâmpada fluorescente em relação à lâmpada incandescente, quanto que ele está economizando? Só fazer a diferença, né, pessoal? 0,60 menos 0,015, 0,060 menos 0,015, 0,045. É isso que ele está economizando em quilowatts-hora. Não perguntou em valores, também não deu o valor do quilowatt-hora, então é isso que ele está economizando, ok? A questão 20, ela é um pouco grande, mas no fim das contas, fala sobre o uso da energia, conquistas científicas e tudo mais. No fim das contas, ela quer saber, a partir da energia, do ponto de vista da energia, como que a sociedade deve exercer respeito à produção e utilização e degradação, né, dessa energia aí, principalmente impondo limites às aplicações tecnológicas, né? A gente tem uma crescente produção e utilização da energia, e isso tem gerado muitos impactos ambientais, né? Você tem um aumento do nível de gás carbônico na atmosfera, porque a nossa energia utilizada é preferencialmente a que vem de combustíveis fósseis, né? Como o petróleo. E aí você tem chuva ácida, aumento do nível de radiação pelo uso de corrente de telefones móveis, e outros meios de comunicação, né? Você tem subprodutos tóxicos por conta do descarte, desses materiais, e da própria indústria, que também produz muitos rejeitos nesse processo, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Né? O que seria a melhor coisa que a gente poderia fazer nesse sentido? Tentar utilizar fontes renováveis de energia que tenham menos impacto, porque, como eu disse para vocês, a nossa base energética ela ainda utiliza muito fontes de energia não renováveis, né? E que os processos tecnológicos
que causam danos ao meio ambiente, que eles possam ser substituídos ou limitados, né? Porque o planeta, ele clama por ajuda, né? E o nosso planeta também tem um limite de capacidade. Beleza? Então seriam essas observações que você deveria fazer nessa questão. Eu montei um slide aqui, né? Falando mais ou menos dessas coisas que eu falei com vocês aqui de maneira informal, né? Montei um slide aqui com essa resposta, tá bom? Espero que vocês tenham um excelente dia, que vocês aproveitem bastante essa semana aí para dar uma revisada nos conteúdos, para a gente poder fazer o nosso trabalhinho avaliativo na semana que vem. Amanhã vai ser um pouquinho atípico, porque eu vou dar a matéria e a correção, então espero que assim que você faça o exercício, você assista a aula, tenta já fazer o exercício rapidinho, que a correção já vai estar lá. E aí, quando for oportuno para você, quando você for assistir quando você for fazer o seu trabalhinho de ciências, você possa olhar o que é a revisão, né? Buscar esses pontos na revisão e depois tentar fazer o seu trabalhinho, beleza? Beijinho para vocês, pessoal, e tchau, tchau.